Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de direito administrativo e nós estávamos falando especificamente dos atos administrativos. Na última aula comentei com vocês sobre os elementos dos atos administrativos, vocês estão lembrados? Então nós tínhamos competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembram disso? No final eu comecei a comentar com vocês sobre teoria dos motivos determinantes. Vamos continuar a partir desse ponto, tá? Lembrando, esse material está aqui no Classroom, tá ok? Vou colocá-lo também no YouTube, para quem queira. Há um material escrito que eu já coloquei na outra aula para vocês, então essa matéria estará lá. E claro, isso tudo é um resumo. Vocês já têm um outro resumo, lembram disso? Que nós já usávamos nas aulas presenciais. Então esse aqui é um resumo a mais. E eu sempre peço para que vocês procurem também no livro. Pega qualquer livro de direito administrativo para que vocês acompanhem um pouco mais da matéria, vejam mais detalhes. Lembrando, esse vídeo não busca esgotar a temática, o assunto, tá? Ele busca apenas melhorar aqui, facilitar para vocês o caminho do entendimento, tá certo? Muito bem. Falando sobre a chamada teoria dos motivos determinantes. Veja bem, pessoal. Nos chamados atos discricionários, os atos administrativos discricionários, os requisitos relativos a motivo e objeto, eles são, na verdade, definidos, valorados por quem é responsável pela prática do ato. Quer dizer, o agente público, a autoridade pública, a autoridade administrativa é que decide com relação a motivos e objetos, nos atos discricionários. Agora, os demais elementos ou requisitos dos atos administrativos, competência, finalidade e forma, esses não tem jeito. Esses sempre deverão estar presentes. Tá entendido? Sejam nos atos vinculados, sejam nos atos discricionários. Claro que nos vinculados, lembre-se, todos os 5 elementos são obrigatórios, tá? São regidos pela própria lei. Então a lei já determina nos atos vinculados que todos os 5 elementos estejam presentes. Nos atos discricionários, e qual a diferença dos dois? Justamente 2 elementos: o motivo e o objeto. Motivo e objeto, então, eles são, entre aspas, facultativos. Então, nos atos administrativos discricionários, o agente público, a autoridade, não é obrigado a colocar os motivos e o objeto. Por isso o ato é discricionário. Entendeu a ideia? Bacana? Muito bem. Bom, continuando nesse assunto, pessoal, há uma teoria, um entendimento que está se alicerçando, então talvez até se torne majoritária, tá? Até vire regra mais para frente, por enquanto ainda não, de entender que todos os atos administrativos devem ser motivados, tá? Realmente, a motivação, ela é pública. Como assim? Sempre deve haver a satisfação do interesse público. O agente sempre deve buscar, em qualquer ato, sempre, o bem comum, o interesse público, o interesse da coletividade. Isso é óbvio. Isso a gente já sabe, é questão de princípios. Tudo bem? Porque o ato discricionário, apesar de ser discricionário, ele não é ilimitado. Ele encontra limites dentro da própria lei. Ele pode até não ser necessário que esteja ali o motivo e o objeto. Sim, porque ele é discricionário. No entanto, é óbvio que não pode ser, por exemplo, um motivo particular, egoístico por parte do agente. Tá entendido? Isso é meio óbvio, né? Tá? Há então uma corrente que determina que todo ato administrativo tem que ter motivo. Isso é discutível, tal. Mas se isso vingar, se esse entendimento continuar, isso daria para o Poder Judiciário uma força ainda maior para poder analisar isso. De qualquer forma, vamos continuar. Mesmo naqueles em que não haja a obrigatoriedade de motivação. Opa, motivação ou motivo? Calma. O motivo nós já acabamos de falar para vocês. São os pressupostos de fato e de direito que vêm a justificar o ato. O que é a motivação? É quando você coloca o motivo. Como assim coloca, tio?
Quando você, num ato que geralmente é escrito, porque tem a forma, lembra? Você define lá o porquê que você está fazendo aquilo. Quando você coloca o porquê, que é o motivo, isso é motivação. Então, motivação é a manifestação expressa, é a concretização, é externar os motivos. É indicar no próprio ato, geralmente escrito, os motivos para aquele ato. Quando você coloca isso, a gente chama isso de motivação. Entendeu a ideia? Muito bem. Nos atos administrativos discricionários, não é necessário você colocar a motivação ou os motivos. Pelo menos, não em todos. Porque mesmo os discricionários, como eu disse, tem uma corrente que entende que tem que motivar. Mas vamos lá. Mesmo os que não precise motivar. Então eu não preciso pôr um motivo nem um objeto. Tá bom. Mas, se eu vier a colocar o motivo, eu não preciso. Não precisa, é facultativo. Não poder, mas se eu colocar, aí eu me se ferrei. Tá? Se eu colocar o motivo, aí tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Por quê? Porque agora, apesar de ser facultativo eu colocar a motivação, escrever lá os motivos, eu não precisava. Mas eu fiz. Eu coloquei os motivos. Agora está amarrado. Isto é, aquele ato depende daquele motivo. Antes não dependia, viu? Lembra? Claro. Nos atos vinculados, atos administrativos vinculados, os 5 elementos vão ter que estar presentes, até porque a lei já exige. Muitas vezes o motivo já vem ali, escrito na lei, o objeto, tudo. Nos atos discricionários é que o motivo e o objeto não vai ser necessário. Mas se o agente escrever lá o motivo, colocar a motivação, pronto, ele está amarrado. Ele agora deverá se impor, ele deverá se determinar por aquela motivação que ele escreveu, entendeu? O ato administrativo está amarrado naquele motivo que ele colocou lá. Isso é o que nós chamamos de teoria dos motivos determinantes. Entendeu? Certo? Naqueles atos em que a motivação não é obrigatória, quando o motivo estiver expressamente declarado, o ato passa a ficar vinculado ao motivo. De tal forma que a validade desse ato, ele ser válido, depende da validade do motivo, tal como, obviamente, depende dos outros elementos, claro. Mas quanto ao motivo, se ele colocou, agora também está amarrado ao motivo, à motivação. O que significa? Se o motivo é nulo, o ato é nulo. Se o motivo é inexistente, o ato será inexistente. No entanto, por outro lado, se o motivo nulo não está formalmente declarado, então é um ato discricionário que você não precisa botar o motivo. Não preciso. E eu tenho um motivo na minha cabeça, claro, tudo tem uma razão de ser. E o motivo é nulo. Mas eu não escrevi, porque não havia necessidade. Se ele não estiver formalmente declarado, isto é, não houver motivação, o ato continua válido. Mas o motivo era nulo. Eu sei, mas isso é um ato discricionário. Então eu não precisava colocar o motivo, não pus. E o motivo é nulo. Mas como não precisava, o ato é válido. Pelo menos será válido enquanto não houver a determinação desse vício. Tá? Como assim não houver a determinação? Veja, pode ser que algum outro elemento do ato, a competência, a finalidade, a forma, estejam viciados, estão incorretos. Neste caso, nós vamos anular o ato. Agora, preste bem atenção. O Poder Judiciário pode fiscalizar os atos administrativos? Deve. Mas o Poder Judiciário, preste bem atenção, nós já falamos isso em aula presencial, tá? O Poder Judiciário, ele quando fiscaliza os atos administrativos, ele fiscaliza com relação à legalidade desse ato. E quando eu falo legalidade, eu estou analisando, o Poder Judiciário, ele vai analisar legalmente o quê? Competência, finalidade, forma e, se o ato for vinculado, também motivo e objeto. Agora,
Se o ato é discricionário, bom, o Poder Judiciário ainda poderá fiscalizá-lo. No entanto, lembre-se, apenas nos aspectos de legalidade. E por ser, então, discricionário, apenas competência, finalidade e a forma. De novo, se o agente, no ato discricionário, resolver, por descuido às vezes, por não perceber isso, sei lá, ou porque quis colocar o motivo, pronto, ele está amarrado ao motivo, e agora esse, com base na teoria dos motivos determinantes, aquele ato será determinado por aquele motivo que foi escrito. Por isso, teoria dos motivos determinantes. E agora, o judiciário poderá analisar também essa motivação. Beleza? Claro, o judiciário ele pode analisar aspectos do ato administrativo discricionário, como eu disse, apenas no que tange a legalidade. Competência, finalidade e forma. Nos outros dois, não. E lembrando, esses outros dois aspectos, motivo e forma, são o quê? Falei na outra aula. É o que a gente chama de mérito do ato administrativo. Percebeu? A motivação não é obrigatória, mas se for colocada no ato, passa a vincular o ato. O ato vem a se tornar vinculado. Tá certo? Agora, uma coisa importante, a motivação agora, que não era necessária nem o motivo e nem o objeto. Mas vamos dizer que a autoridade colocou o motivo. Tudo bem, teoria dos motivos determinantes, ele está amarrado ao motivo. Mas mesmo assim, esse ato continua sendo discricionário, tá? Porque a discricionariedade é uma ideia. Veja, falamos em sala. O agente público, o administrador público, ele tem que tomar muitas decisões. E algumas delas são subjetivas. Lembra que nós falamos em aula? Olha, o prefeito deve construir um pronto-socorro ou construir uma creche. Ele deve asfaltar um determinado bairro ou ele deve arrumar as galerias, as bocas de lobo porque está inundando um outro bairro. O que ele decide fazer? O ideal é que faça tudo, óbvio. Mas e se ele não tiver? Ele tem que escolher. Então ele, subjetivamente, deve verificar qual é a maior necessidade. Percebeu? Isso é mérito. Isso entra no motivo e no objeto. Percebeu? Então, há essa liberdade, tá? Esse jogo de cintura, essa discricionariedade por parte do agente público. Quando ele coloca num ato administrativo discricionário a motivação, ele está vinculado à motivação. Mas esse ato discricionário não se tornou vinculado. Não, ele continuou sendo ato discricionário. Tá certo? Ele só está aí, entre aspas, vinculado, digamos, à motivação também. Porque o ato discricionário, ele já era, em tese, vinculado, entre aspas, à competência, à finalidade e à forma. Tudo bem? Tá ok? Bacana? Espero ter me feito entender. Então, quando você fala do ato discricionário, você está analisando mérito do ato administrativo. Num ato vinculado não tem mérito administrativo. Por quê? Porque todos os elementos estão definidos, determinados pela própria lei. Então, não se fala em mérito administrativo. O administrador, o agente, é um mero cumpridor do que está na lei. Acabou. Agora, nos atos discricionários, não. Como dois elementos são subjetivos, você tem aí o que a gente chama de mérito. Então, mérito administrativo, que vai depender, vamos lembrar bem, de conveniência e oportunidade, sim. Tá? O mérito administrativo é uma questão de conveniência e oportunidade, já falamos na outra aula. E tem a ver com esses dois elementos. Só existirá no ato discricionário e justamente com relação ao motivo e o objeto. Bacana? Legal? Fechou? Então, qualquer dúvida, mandem perguntas no WhatsApp, lá no Classroom, que a gente vai conversar. Tudo bem? Tá ok? Lembrando, vamos ver como é que nós faremos a nossa prova por meio do Classroom, tá? Estamos analisando isso. Vamos agora, com muita alegria e muita disposição, vamos ver os atributos dos atos administrativos. Tá? Atributos do ato administrativo são, entre aspas, as qualidades do ato administrativo. Veja, pessoal, eu sempre falo que em direito administrativo está tudo interligado. E aqui não é diferente. Vocês lembram lá atrás, quando nós começamos a falar do famoso regime jurídico administrativo? Lembra quais são aí as palavras que determinam a existência
desse regime jurídico administrativo? Alguém lembra? Muito bem, Tavares, lembra? Então, nós temos ali as prerrogativas ou privilégios e as sujeições ou deveres, obrigações. São os dois lados da balança, que são diferenciados quando se cuida da coisa pública, quando é a administração atuando. A administração pública, quando atua, sim, ela tem privilégios que os agentes privados não têm, mas ela também tem obrigações que os privados também não têm. Isso é o regime jurídico administrativo. Quando eu falo dos privilégios, são muitos, mas entre eles estão os atributos do ato administrativo. Sim, esses atributos são justamente uma exteriorização desses privilégios. São as características, as qualidades dos atos administrativos, que distinguem atos jurídicos, tá? Separam o que é ato administrativo dos atos jurídicos em geral. Por quê? Porque os atos administrativos estão submetidos ao regime jurídico administrativo. E o ato jurídico em geral, da área civil, não. Entendeu? Então, são características essas, com prerrogativas, que a administração pública detém para que ele possa prestar um serviço adequado e satisfazer as necessidades da população. Bacana? Olha, parece discurso de político. Mas é essa a ideia. Por isso ele detém essas prerrogativas, tá? Essas qualidades, entendeu? Que o agente privado não tem. E quais são? Bom, aqui, pessoal, dá muita discussão, viu? Há autores que colocam aí 3, autores que colocam 4 atributos, autores que colocam 5, há discussão até nos nomes. Então, isso é um pouquinho, mas vamos aí às correntes doutrinárias que mais prevalecem, né? Quando se fala em atributos do ato administrativo. Não confunda com os elementos, entendeu? Os elementos do ato administrativo são 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E, vamos lá, quais são os atributos? Características ou prerrogativas ou privilégios dos atos administrativos? Vamos aqui para uma corrente doutrinária que os elenca em 4. Primeiro, presunção de legitimidade e veracidade. Segundo, imperatividade. Terceiro, autoexecutoriedade. E quarto, tipicidade. Tio, eu lembrei disso que você está falando. Eu lembro que na aula presencial, na sala de aula, você comentou sobre isso. Sim, porque nas aulas presenciais a gente podia abranger temos uma possibilidade de falar de forma mais geral. E eu cheguei a comentar, porque como eu disse, não tem como separar uma matéria de outra, elas vão se interligando. Só que a cada momento trataremos de cada uma com mais calma, com mais detalhes, como é o caso agora. Vamos falar dos atributos do ato administrativo? O primeiro é a presunção de legitimidade e veracidade. Veja bem, hein? Quando eu falo presunção, é na verdade um entendimento, é uma suposição. Eu vou admitir algo como verdadeiro, como certo. Essa presunção de que é legítimo, então, que a administração teria realmente o poder de realizar aquilo. E a veracidade, quer dizer, o que a administração está fazendo é correto, é verdadeiro, está certo. Entendeu a ideia? Presume-se legítimo determinado ato administrativo. E por quê? Porque ele se baseia no princípio da legalidade. Olha aí, os princípios novamente aparecendo, sempre. Como assim legalidade? Você lembra que a administração pública só pode fazer o que está na lei. Ela está amarrada à legalidade, à lei. A lei fala exatamente como a administração e o administrador devem agir. Logo, presume-se que tudo que a administração faz, que tudo que o administrador, o agente público faz, está sempre de acordo com a lei. É uma presunção. Presume-se sempre que a administração, o administrador está respeitando o que está na lei. Entende? Então, por exemplo, vamos lá. Hoje estamos aí em vários locais com uma situação de emergência, de urgência, algumas em calamidade. Bom, nestas situações, por exemplo, a administração pública fica
desobrigada de, por exemplo, fazer licitação para adquirir certos bens, né? Então não precisa licitar, pode comprar de qualquer um, pois é. E essa compra é legal? Porque é um caso de exceção à obrigatoriedade de licitação. Mas claro que se espera, veja bem, por isso que a compra é legal, é legítima, é verdadeira. Porque parte de um princípio de que o administrador está agindo conforme a lei. Então se ele vai comprar remédios, se ele vai comprar máscaras, se ele vai comprar tubo de oxigênio, entende-se que ele está comprando da melhor forma possível, sempre buscando os interesses públicos, não é? Sempre assim? Temos que partir do princípio que sim. É como se fosse uma espécie de boa-fé. O detalhe, meu querido, é que essa presunção, ela é juris tantum. Como? Então, você tem dois tipos de presunções no direito. Você tem a juris et de jure, que é o direito, que é de direito e por direito, que é uma presunção absoluta, não admite prova em contrário. E você tem a chamada presunção iuris tantum, ou juris tantum, que é relativa, é condicionada, né? Resulta do próprio direito. E veja, a princípio é verdadeiro, presume-se sim verdadeiro, legal, mas admite prova em contrário. Entendeu a ideia? Essa presunção que nós estamos estudando com relação aos atos administrativos, essa presunção de legitimidade e veracidade é iuris tantum, isto é, ela é relativa, ela é condicionada. Então, é possível você discuti-la? É possível, tá? Ela aceita prova enquanto sim, você pode provar que aquilo está errado. Então vamos imaginar que o sujeito comprou lá um respirador. Quanto vale o respirador? Vamos imaginar que hoje um respirador no mercado para você pôr no hospital custa 35 mil reais. Então tá bom. O sujeito com o hospital lá, o governador, o prefeito, não sei quem, comprou um monte deles. Aí você vai fazer a conta de quanto gastou. Então cada respirador saiu por 55 mil. Opa! Então peraí, tem alguma coisa errada, né? Porque se vale 35, como é que pagou 55? Pode ser que haja uma explicação, ela não tinha respiradores, não havia mais no mercado, então tá bom, pode ser que haja uma explicação. Mas você pode discutir isso lá na frente, entendeu? É uma presunção? Ele vai realizar o negócio? Vai, mas é possível discuti-la depois, ele pode ter que responder por isso, entendeu? E veja, ainda que a presunção seja iuris tantum, quer dizer, relativa, todos devem obediência ao ato enquanto ele não for declarado inválido, se é que vai ser. Cumprindo o ato. Cumprindo. Então, por exemplo, se vem a administração pública e fecha um bar, fecha um posto de gasolina, um açougue, ele pode fazer isso. Há uma presunção de legitimidade e de veracidade no ato. Mas você pode discutir. Você pode entrar no judiciário e falar, não, veja bem, o motivo que ele alegou aqui, ó, isso não existe. Falou que a minha gasolina estava adulterada, não estava adulterada. Falou que a carne estava estragada, cadê a prova que a carne estava estragada? Não estava. Porque pode ser que haja alguma outra motivação que não o interesse público, entendeu? Por isso é possível discuti-la, fazer prova em contrário. Alguns efeitos aí da presunção de legitimidade e veracidade é que, veja, não é necessária uma prévia manifestação do judiciário validando esse ato. Isto é, regra geral, a administração vai impor a sua vontade. E não é necessário pedir ao juiz para fazer aquilo. Ela obriga e pronto, tá? Todos vão ter que cumprir aquilo, enquanto não for anulado aquele ato. Enquanto for anulado o ato, está valendo. Já falamos sobre isso. Cabe prova em contrário. E aqui, neste caso, quem está alegando o vício é que vai ter que provar. Tá certo? Tem que provar. A princípio, a administração está agindo de forma correta. Tudo bem? O interessado tem que provar que está errado. Que a administração está equivocada, errada. Também não tem necessidade, né, de manifestação, não há manifestação judicial de ofício quanto à validade do ato. Tá? Mas somente se houver provocação. Se ninguém provocar, o açougue fica fechado, o posto de gasolina fica fechado, entendeu? Não tem jeito. Tem que provocar. Tá? E veja, em obediência ao princípio da autotutela, a administração pode e deve rever seus próprios atos de ofício, que é o controle interno da administração, né?
Então ele pode rever o que ele fez, de repente ele pode mudar de opinião. Não, manda abrir, não precisa mais fechar. Mandou fechar tudo, não mandou? Tá bom, o comércio está fechado. E não pode abrir. Se abrir, ele vai tomar uma atitude. Agora, pode ser que depois de amanhã, daqui uma semana, ele fale, não, ó, revi, pode abrir, agora já pode abrir. E abre. Pronto, não tem problema nenhum. A presunção, pessoal, atinge todos os atos. Inclusive aqueles, cuidado, que a administração pratica com base no direito privado. Qualquer que seja o ato, se é praticado pela administração pública, será sempre presumidamente legítimo e verdadeiro. Inclusive quando ele faz isso sob a égide, acobertado pelas normas de direito privado. É a administração pública ainda, e ela sempre age presumidamente de forma legítima e verdadeira. Legal? Muito bem. Outro atributo é a imperatividade. Ó, o que é essa imperatividade? Sim, os atos administrativos são imperativos, eles se impõem aos destinatários, independentemente de que esses destinatários concordem ou não com eles. E vou além. O detalhe da imperatividade é que ele acaba por criar obrigações para os destinatários. Quando eu falo destinatários, pode ser uma empresa, pode ser o cidadão comum, entendeu? Os atos administrativos são obrigatórios. Vamos encarar essa imperatividade como obrigatória, né? O cidadão, a empresa é obrigada a cumprir. Eles são impostos aos cidadãos e pronto. Você gostando ou não, tá? E mais, eles, cuidado com esse ponto, eles criam obrigações para a empresa, para o cidadão. A imperatividade também é chamada, esse atributo, essa qualidade de poder extroverso. Olha que palavrão. Poder extroverso. É justamente essa qualidade, esse atributo do ato administrativo, a imperatividade, poder extroverso, que garante lá para o poder público a capacidade de produzir atos que vão gerar consequências, trazer obrigações para terceiros, entendeu? É isso. O poder extroverso é aquele poder que tem a administração pública de criar obrigações para terceiros, impor a terceiros obrigações, tá? Esse é o poder extroverso, está intimamente ligado à imperatividade. Tudo bem? Um detalhe importante, pessoal, que esse não é um atributo, entre aspas, uma qualidade de todos os atos administrativos, não. Apenas aqueles atos administrativos que impõem uma obrigação para terceiro. E terceiro, cidadão, as empresas, pessoas jurídicas, entendeu? Então nós teríamos aí atos normativos, atos punitivos, poder de polícia. Então eu fechei a loja não pode abrir. Fechei lá o açougue, porque más condições, não pode abrir o açougue, entendeu? Então nem todos os atos administrativos necessitam de imperatividade. Não é que eles não têm, é que eles não precisam. Por exemplo, se não trouxer uma obrigação, então ele não precisa de imperatividade. Para que eu vou obrigar alguém se eu não estou dando nenhuma obrigação para ele fazer? Ao contrário, se na verdade o ato administrativo está gerando um direito para a pessoa, quando ele pede uma autorização, quando ele recebe uma permissão, uma licença, aí não há imperatividade. Eu vou abrir lá o meu restaurante, o meu açougue, eu preciso de uma licença para fazer isso, não é? Eu peço, eles me dão a licença. Eles vão me obrigar a vender? Ou eu posso fechar se eu quiser? Posso. Entendeu? Então não é que o ato não tem imperatividade. Não, ele não precisa de imperatividade. Por isso. Tudo bem? Bacana? Então só terá imperatividade, né? O poder extroverso, se ele criar uma obrigação para os terceiros. Tá ok? Muito bem. A autoexecutoriedade, o nome fala por si só. Esse ato administrativo, ele é autoexecutável. Entendeu? Ele garante para a administração pública que ela possa executar o próprio ato, por si mesma, e imediatamente, sem necessidade de uma autorização judicial. Nós estamos vivendo momentos assim atualmente, né? Com essa quarentena toda, concorda comigo? A administração pública,
Ela está impondo a sua vontade e ela está executando a sua própria vontade, percebeu? Então eles pegam, por exemplo, um vendedor ambulante na rua, não é para ficar na rua, então eles recolhem lá o material desse ambulante e levam embora, sem necessidade de pedir autorização para o judiciário, entendeu? Isso é autoexecutoriedade. Não estou dizendo se está certo ou errado, mas é isso, tá? Essa autoexecutoriedade, pessoal, ela se baseia na necessidade de sempre estar atendendo aos interesses públicos, tá? Óbvio. Nunca pode ser por um motivo particular, por interesse particular. Não. Aí não. Porque você pode discutir. Tudo bem? Então, se a administração pública requisita um bem público, né, um bem particular, né, um imóvel particular, uma área particular, porque estamos durante uma calamidade pública, fião, ele requisita, ele vai lá, entra e toma conta. Tá? Não precisa pedir autorização para ninguém. Tudo bem? Tá certo? Muito bem. Como eu disse, ele não precisa para essa autoexecutoriedade de autorização do Poder Judiciário. Claro. Mas também isso não significa que o Poder Judiciário não poderá atuar. Pode, claro. Quem teve lá a sua carrocinha de comércio, né, guindada pela administração pública, quem teve a porta lá fechada, ele pode recorrer ao Judiciário. Pode, mas a princípio ele tem que obedecer, tem que deixar levar os seus itens lá do comércio, ele tem que aceitar que fecha a porta, e aí ele vai, a posteriori, entendeu? Depois ele vai ao judiciário, porque a princípio, lembra? É ato legítimo, verdadeiro, tá? Imperativo. Então, ele executa ele mesmo a situação, e eu posso ir ao judiciário, sim, mas depois, tudo bem? O judiciário poderá analisar se efetivamente aquele ato estava correto, tá bom? E aí é óbvio, o sujeito pode entrar com mandato de segurança, com habeas corpus, qualquer coisa que seja. Tudo bem? Então é possível as vias judiciais cabíveis, mas sempre a posteriori. A princípio, existe autoexecutoriedade, a administração vai realizá-la, tá certo? Os motivos ou requisitos para este atributo da autoexecutoriedade, pessoal, você tem que analisar a previsão legal, tá? Então, por exemplo, no caso do poder de polícia, é previsto que a administração pode fechar um açougue se ele verificar que as condições de higiene são precárias, tá? Pode também impor multa, concorda comigo? Pode impor apenas uma sanção, um pito por escrito, entendeu? Uma advertência por estabelecimento, por exemplo. O que ele pode fazer vai depender da vontade dele. Mas isso é previsto em lei, entendeu? Então ele pode apreender mercadorias, ele pode interditar estabelecimentos comerciais. Isso é previsto em lei, é poder de polícia. E outra é a urgência, né? A urgência, a fim de preservar o interesse comum, o interesse público. Tudo bem? Muito bem. Então fica aí como anotação. Tá certo? E o último, que é o atributo da tipicidade. Opa, parece direito penal, e é parecido. A tipicidade no direito penal é quando a conduta ela é tipificada, quer dizer, está lá escrita expressamente como criminosa. Aqui o ato administrativo também detém tipicidade. Como assim? O ato administrativo deve corresponder a tipos previamente definidos pela lei, para produzir aí efeitos, tá? Então, os atos que a administração pode se utilizar, eles já são previstos na lei. Isso é tipicidade. Há autores que não colocam a tipicidade como atributo do ato administrativo, tá? Saibam disso. Eu estou colocando porque acho que melhor sobrar do que faltar. Mas a ideia da tipicidade seria essa. Haver a previsão legal de que aquele ato administrativo pode ser realizado. Até porque, princípio da legalidade, né? Tudo que a administração faz tem que estar na lei. Entendeu? Então, para cada situação, já deve haver a previsão de um ato administrativo pré-determinado, específico. Tá ok? Isso seria a tipicidade. Tá ok? A lei, então, deve estabelecer quais são os tipos de atos administrativos e o que eles vão gerar, quais serão as suas consequências. Tudo bem? Não podendo, em tese, a administração pública realizar os chamados atos inominados.
acabando por impor uma obrigação para o terceiro de forma arbitrária, uma obrigação não prevista na lei. Tudo bem? Então seria para impedir arbitrariedades. Tá certo? Do mesmo jeito, se busca impedir a existência de atos totalmente discricionários. Lembra? Pois eles sempre deverão dar obediência ao que está na lei. O ato discricionário não é completo, não é ilimitado. Ele é previsto legalmente. Quer dizer, se mesmo o discricionário é previsto legalmente, quanto mais os demais atos, tá? Isso é tipicidade. Como eu disse, há quem não encare a tipicidade como um dos atributos, né? Uma das qualidades do ato administrativo. Mas muitos entendem que ele é. Então, por isso, nós estamos colocando. Tá ok? Bacana? Até aqui estamos entendidos, está tudo certo quanto aos atributos. Então, vamos lá, recapitulando rapidamente. Quando falamos de atos administrativos, nós temos que lembrar quais são os elementos desses atos administrativos. E os elementos são 5. Nós temos a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Os atos vinculados detêm todos os 5 elementos. Os atos discricionários só detêm 3. Competência, finalidade e forma. Os outros 2 podem existir, tá? No ato discricionário, mas eles não são obrigatórios, entendeu? Lembrando que, com base na teoria dos motivos determinantes, se o agente público resolver colocar os motivos, ele fica amarrado a esses motivos e seria mais uma situação que o judiciário pode fiscalizar. Tudo bem? Já os atributos é outra coisa, tá? Lembrando, mérito administrativo existe apenas nos atos discricionários, justamente naqueles em que o motivo e o objeto é facultativo. E aí, o mérito administrativo é que vai reger a ideia, a ação do administrador, do agente público, por uma questão de oportunidade e conveniência. Estamos só recapitulando. E no final da aula de hoje, o que falamos? Falamos a respeito dos atributos dos atos administrativos. E aí, todos eles, viu, pessoal? Todos, tá? Nós teremos como atributos a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, também chamado de poder extroversos. Nossa, que nome é uma estrovenga, então. Então, presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade. Boa! E por fim, tipicidade. Ok? Bacana? De boa? Entendemos tudo? Simples? Ok. Se ficar alguma dúvida, estou à disposição. Me perguntem no Classroom, me perguntem no WhatsApp, tá? E a gente vai tirando as dúvidas, tá ok? Por favor, comentem lá no YouTube, no Classroom, se vocês estão recebendo esse vídeo, se estão vendo, quem viu, porque muitas vezes eu vou lá no YouTube e eu vejo que eu coloco um vídeo e 5, 6, 10 pessoas viram. Vocês têm aí 70 alunos na sala, cadê o resto do pessoal que não está vendo? Depois nós vamos ter prova, é preciso saber. Tudo bem? Então vamos arrumar um tempo, vamos assistir, tá ok? Deem um retorno, façam comentários, digam se gostou, se não gostou, o que entendeu, o que não entendeu, tá bom, tá ruim, entendeu? A imagem tá boa, o som tá bom, tô bem, tá tudo certo, estão entendendo? Me deem um retorno, por favor, esse feedback, ele é muito importante, pessoal, para mim, para os outros professores, para a gente saber que nós, apesar da distância, estamos nos comunicando. Então eu peço, encarecidamente, me deem um retorno, tá bom? Beleza? E depois nós vamos discutindo como é que nós faremos a nossa prova, tá? Forte abraço, até a próxima aula. Aguardo os comentários de vocês, tá bom? Abração, bons estudos!